Oi, gente, eu sou Humberto de Campos, da Agência Servidores, e nós estamos aqui junto ao plenário 12 da Câmara dos Deputados, onde está acontecendo mais uma reunião preparatória da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Social. Hoje de manhã, o presidente Bolsonaro esteve no Congresso Nacional e entregou a PEC 06, a proposta deste governo para resolver os problemas da Previdência Social. Eu tenho o prazer de receber aqui a Maria Lúcia Fattorelli, que é a coordenadora que cuida da história da nossa dívida. Uma dívida que nós já conversamos várias vezes a respeito, que talvez seja um problema maior que o da Previdência. Você acredita nisso, Maria Lúcia? Com certeza. A Previdência, aliás, não é problema, nunca foi. A Previdência é solução. A Previdência, no caso do regime geral, é o maior programa de distribuição de renda que existe no Brasil, junto com a assistência social e a saúde, constituem a Seguridade Social, que foi o principal capítulo da Constituição, votado e aprovado por unanimidade em 1988, dada a importância desse sistema. O problema do Brasil, ele está na chamada dívida pública. A Auditoria Cidadã acabou de publicar esse folheto. O rombo das contas públicas está no sistema da dívida e não na Previdência Social. Nesse gráfico vocês mostram que a dívida aqui em amarelo é maior do que o problema da Previdência, que está em verde. Exatamente. Esse orçamento é o orçamento federal pago, executado em 2018. Os gastos financeiros com a dívida consumiram 1 trilhão e 65 bilhões de reais. Todo o gasto com a Previdência, do regime geral e dos servidores públicos, consumiu 24,48%, né? Isso. 48%. Então, olha isso. O gasto com a é muito menor do que o gasto financeiro com a dívida pública. E mais, esse gasto da dívida é todo sigiloso. Nós nem sabemos para quem pagamos. Isso é um grande problema, fere o princípio da transparência, que está previsto, inclusive, na Constituição Federal. E nós já detectamos uma série de mecanismos financeiros que criam, que geram dívida pública e que não correspondem à entrega de recursos. Só para a gente explicar para o telespectador novo agora da Agência de Servidores, que não é um telespectador novo, que já tem nos acompanhado há tempo, só para a gente relembrar. A Auditoria Cidadã da Dívida tenta fazer uma auditoria. Exatamente, né? Porque os maiores interesses, não só do Brasil, do mundo, estão no mercado financeiro. A dívida é um veículo de alimentação dos interesses do mercado financeiro, exatamente por esses mecanismos que criam dívida pública para remunerar a sobra de caixa dos bancos, para pagar o prejuízo do swap cambial, que é um escândalo, para todos esse pagamento de juros abusivos, transformações de dívidas privadas, principalmente dívidas de bancos, em dívida pública. Isso aconteceu também na dívida dos estados. Então, todos esses mecanismos que geram dívida, eles usufruem desse sistema da dívida. E aqui que estão os grandes interesses que financiam campanhas eleitorais e tudo mais. Você já fez auditoria, inclusive, em outros países. Sim. As dívidas são muito parecidas. É por isso que você afirma que o sistema financeiro tem interesse e acaba sugando alguma coisa que nós não temos noção do que é? Olha, nós temos feito uma auditoria de forma cidadã, com os dados disponíveis, com os dados que eventualmente deputados e senadores conseguem obter por meio de requerimentos de informações, mas a auditoria integral, completa, ainda não aconteceu aqui no Brasil. Em relação à dívida externa, a auditoria feita no Equador provou que uma série de ilegalidades e ilegitimidades
E logo em seguida, uma CPI que aconteceu aqui na Câmara em 2009, 2010, provou as mesmas ilegalidades que nós havíamos mostrado no Equador. Só que aqui, infelizmente, não houve vontade política para aplicar os resultados obtidos com a CPI, que inclusive foram entregues ao Ministério Público. Essa denúncia da contabilização de juro como se fosse amortização e várias outras denúncias em relação à dívida externa, à dívida dos estados, foram todas entregues ao Ministério Público Federal desde 2010. Para nós encaminharmos o encerramento, Maria Lúcia, eu queria te perguntar uma coisa. Nós estivemos aqui na reunião acompanhando estes primeiros momentos de discussão. Ainda não se sabe direito esta proposta, são 60 páginas, não dá para ler em 1, 2 horas. Mas eu fiquei impressionado com algumas pessoas que dizem que talvez o pior problema dessa Previdência seja essa tentativa do governo de criar um regime de capitalização. Como você vem afirmando e tem o seu trabalho que diz como é que as coisas funcionam no mercado internacional, parece para você também que o mercado financeiro está com a ganância de também chegar neste... Você mostra um gráfico que tem os grandes gastos brasileiros. O maior de todos, dívida externa, o segundo, Previdência Social. E aí o mercado ainda quer apanhar esse outro naco desta pizza que você desenhou aí? Exatamente. O ataque à Previdência é exatamente porque é aqui que está o maior volume de recursos. O mercado financeiro está interessado, né, nesse volume de recursos aqui, e ele já está avançando sobre isso. Cada vez que o governo mente, vai à televisão e mente falando do déficit, que não existe, nem cabe falar em déficit, porque o financiamento da Seguridade Social está lá no artigo 195 da Constituição e fala das contribuições e fala da participação do orçamento. Então, durante anos, as contribuições foram suficientes para pagar toda a despesa da Seguridade e ainda sobrou dinheiro que era aportado ao orçamento fiscal. Agora, depois da crise fabricada pela política monetária do Banco Central, as contribuições não estão dando mais. Então, é natural que o orçamento fiscal participe aqui como prevê a Constituição. Mas, enfim, cada vez que o governo mente e fala do tal do déficit, quantas pessoas correm para comprar planos de previdência privada? Os dados são públicos. Os próprios bancos divulgam o lucro deles com os planos de previdência privada que não dão segurança alguma, porque são planos que vão depender do funcionamento do mercado e inúmeras vezes quebraram. Da mesma forma, agora com essa contra-reforma 6 de 2019, o governo já coloca lá explicitamente a questão da capitalização, que sequer pode ser considerado previdência. Regime de capitalização é aplicação financeira de risco. Que você pode fazer com o seu dinheiro se quiser. E, mais uma vez, vai depender do mercado. A forma que o governo coloca lá na PEC 6 já é o que o mercado quer, porque é uma modalidade de contribuição definida, ponto final. O que é isso? Todo mundo sabe quanto tem que pagar, depositar todo mês na sua continha individual, porque a contribuição é definida, mas não tem meia linha sobre o benefício que vai ser pago. Não há garantia alguma, nem que vai ter algum benefício. Esse benefício pode ser zero e pode ser negativo. Você pode receber uma conta para pagar. Se a aplicação der errado, os associados, isso vai ser aplicado num fundo, se fizerem de risco. Se alguma aplicação der errado, os associados do fundo serão chamados a aportar. Então, isso não é reforma, é uma contra-reforma destinada a beneficiar banqueiros. Então, nós temos que unir a classe trabalhadora, ativos, aposentados, serviço público, regime geral, urbanos,
rurais. Nós temos que juntar todo mundo para dar um forte não. Essa reforma não será aprovada. Maria Lúcia Fattorelli, muito obrigado pela entrevista. É sempre um prazer ouvir a Maria Lúcia, porque ela é uma profunda conhecedora de todos esses assuntos. Muito obrigado, a gente volta ao vivo ainda hoje com algumas outras informações aqui desta reunião que está acontecendo no plenário 12 e que é da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Social. Muito grave.